Olá! A apresentação desse trabalho visa trazer até vocês o artigo apresentado no primeiro Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. O tema deste artigo é a construção de cidades resilientes, planejamento urbano, arcabouço legal e as comunidades no enfrentamento de desastres. Ele foi desenvolvido por mim, Didiane Victoria Businelli Naba. Eu sou engenheira civil, formada na UFSCar, mestre em engenharia de estruturas formada na USP, ESC São Carlos, e atualmente sou doutoranda em engenharia urbana na UFSCar, e pela Maria Yumi Businelli Naba. Olá, meu nome é Maria Yumi Businelli Naba, eu sou graduanda em Direito, no terceiro ano, pela Unesp, aqui em Franca. Bom, para o planejamento do nosso artigo, a gente delimitou 4 perguntas, que serão respondidas ao longo dessa apresentação e ao longo do artigo. A primeira seria como definir a resiliência urbana, como construir cidades resilientes no enfrentamento de riscos, quais os agentes construtores das cidades resilientes e como a aplicabilidade de conceitos de resiliência urbana pode empoderar as comunidades urbanas, no caso. Dessa forma, nosso objetivo geral se dá por conta da exploração do processo da construção da resiliência urbana, nos centros urbanos, analisando como que as cidades podem alcançar um desenvolvimento mais sustentável por meio da aptidão em prever e absorver tais mudanças. Aqui a gente colocou os objetivos específicos, que estão discorridos ao longo do artigo também. E a nossa metodologia parte de uma análise fenomenológica, que seria evitar essa cisão do pesquisador e do campo factível, tendo uma análise de dados quantitativos e qualitativos também, com base em levantamento bibliográfico e fontes, artigos, teses, do aparato legal também que a gente tem, e outros materiais que estão incluídos nesse planejamento metodológico. Como resultado do nosso trabalho, a gente traz alguns pontos. Primeiramente, com relação à resiliência urbana e à gestão de riscos. O conceito de resiliência urbana está na capacidade que as cidades possuem de se preparar, responder e se recuperar rapidamente, principalmente frente às mudanças climáticas. A resiliência urbana está na complexidade de adaptar-se às incertezas, conviver com as mudanças e aprender a se recriar com elas. No nosso artigo, a gente cita até uma analogia com o bambu, cuja estrutura da planta mostra-se como algo extremamente resiliente. Aos intempéries, ele se curva sem se quebrar. Nesse conceito, a gente vai definir o que é resiliência urbana. A resiliência urbana podemos dizer que é um processo passivo de monitorar, facilitar, manter e recuperar o ciclo das cidades sob o efeito dos fatores externos. Um outro conceito que apresentamos no nosso trabalho é o de sustentabilidade urbana. O que seria sustentabilidade urbana? É um processo ativo de desenvolvimento das cidades de modo a prever os efeitos nocivos ao sistema. Se na resiliência urbana a cidade consegue voltar ao seu estado natural, na sustentabilidade urbana entra o fator do planejamento, de prever os riscos, prever os possíveis problemas e adaptar-se nesse sentido. Então, a questão colocada aqui, a principal diferença entre resiliência urbana e sustentabilidade urbana existe nesse processo de ser uma ação uma ação preparatória para os riscos, para os efeitos nocivos. Outro conceito que tratamos é a questão da vulnerabilidade urbana. A vulnerabilidade urbana, ela deveria prever análise de riscos e está intimamente ligada à ocupação irregulares. No próximo slide, a gente vai estar vendo que a gente pode dizer que as populações mais vulneráveis economicamente são também as mais propensas à vulnerabilidade urbana. Isso se dá por quê? A gente pode observar que onde se dão as ocupações com menor poder aquisitivo, se dão em áreas de maior risco. Essas áreas são mais propensas
a eventos extremos, são locais de menor eficiência energética, há um maior impacto em ecossistemas adjacentes e tem uma menor capacidade de organizar o ecossistema urbano. Nesse contexto, eu gostaria de destacar, é algo comum em todas, se a gente pensar em cidades brasileiras, é algo que a gente realmente vê, o espraiamento das cidades, jogando para a marginalidade, enquanto marginalidade, a infraestrutura urbana, a população mais vulnerável economicamente. Então, a gente pode associar claramente a vulnerabilidade urbana à vulnerabilidade econômica. As ocupações mais precárias são as mais atingidas por riscos e condições instáveis. Na sequência, volta, por favor, o slide, por favor. Eu gostaria de falar dos tipos de riscos, né? Já que nós estamos falando do nosso trabalho da gestão de riscos, eu gostaria de falar dos tipos de risco. Os tipos de risco, eles podem ser classificados basicamente em 3 tipos. Os riscos naturais, os riscos tecnológicos e os riscos sociais. Como os riscos naturais, a gente poderia estar prevendo os terremotos, maremotos, exemplos, né? Terremotos, maremotos, enchentes. Riscos tecnológicos, explosões, catástrofes nucleares, que estariam vinculados intimamente a questões tecnológicas. E os riscos sociais, que a gente poderia estar pensando em disputa de territórios, em guerras, que seriam classificados como os riscos sociais. Esses riscos, esses 3 tipos, poderiam ser classificados em agudos ou crônicos, em função de quanto ele atinge, né, das proporções que tomam. Vale destacar que os riscos naturais englobam as ações humanas que podem deflagrar ou acelerar os processos naturais, enquanto que os riscos tecnológicos limitam-se exclusivamente às ações humanas. Então, mesmo o risco natural, ele sofre ação humana. Isso vale, assim, um exemplo claro do que a gente já pode estar colocando aqui para vocês. Por exemplo, ocupamentos irregulares em áreas de morros, associada a deslizamentos de encostas. Você chega a um grande problema ambiental, isso leva a grandes desastres. As ações humanas maximizam os riscos naturais. Então, essa é uma questão que a gente gostaria de deixar bem claro. Essa associação dos riscos pode levar a tornar os riscos muito mais crônicos. No entanto, também, né, de acordo com o ONU Habitat, não só vale para uma cidade resiliente atenuar os riscos, né, e ter essa imprevisibilidade, mas também ela representa o potencial de retorno ao estado normal, né, propriamente dito, o conceito de resiliência mesmo, né. Então, nesse sentido, uma cidade resiliente, ela seria caracterizada por medidas preventivas também de contenção dos desastres. Por isso que no título a gente coloca, né, a construção de cidades resilientes. Como construir, né, de fato, cidades resilientes? Dessa forma, a gente traça um panorama histórico de como se deu o processo, muitas vezes por projetos que existem, né, na nossa legislação nacional, por construções internacionais também que foram dadas. Dessa forma, para proteger, né, indivíduos, residências e principalmente heranças culturais, a gente tem o projeto Construindo Cidades Resilientes de 2010, que nesse projeto, né, esse programa é norteado por um tripé que é dado por 3 objetivos, né, 3 objetivos que seriam a ampliação do conhecimento dos gestores e cidadãos para sensibilizá-los, investimento, né, com sabedoria a partir da identificação de recursos e ferramentas orçamentárias que podem oferecer, de certa forma, uma construção de cidade resiliente mesmo. E o terceiro ponto seria a construção com segurança, né, para que, com base nessa análise prévia, seja possível apresentar uma infraestrutura adequada. Esse programa foi deflagrado, fomentado, né, construído
por meio do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, e reunido em 2014 também, né, agora, por vários ministros que tiveram o intuito de promover uma economia mais resiliente, né, analisando os fatores externos e também as mudanças climáticas, né, que assolam regiões mais abaladas por esses aspectos, tendo um viés muito mais econômico e principalmente também analisando alguns condutores esses que seriam o meio ambiente, a sociedade, a economia e as instituições, aliando todos esses aos interesses das economias das regiões abaladas. Outro projeto também muito interessante é o projeto 100 Cidades Resilientes, né, que foi promovido pela Fundação Rockefeller, que foi um agente propulsor, né, da resiliência urbana. A fundação reuniu algumas cidades que tiveram índices satisfatórios, né, de resiliência mesmo, de contenção de eventuais tragédias e principalmente retorno à normalidade. Como exemplo, aqui a gente cita, no caso, Porto Alegre, que foi que obteve uma avaliação bem interessante. E, além disso, também um ponto bem interessante que a gente reuniu foram alguns dos 10 passos apresentados pela Fundação também, né, que fomenta essa construção de cidades resilientes que estão previstos no nosso artigo, no caso, né. Outro ponto interessante que a gente achou foi como que se busca essa produção, essa construção de cidades resilientes a partir de uma previsão legal, de um arcabouço legal mesmo, né? Dessa forma, a gente traz aqui uma definição interessante, que seria a cidade resiliente vista como uma área em que os desastres devem ser atenuados e os riscos devem ser previstos em razão da atuação das autoridades locais. Então, dessa forma, a gente tem a legislação prevista, mas a gente também precisa de agentes atuantes, né, na construção de cidades resilientes. Então, não basta só delimitar uma organização urbana, mas também criar um compromisso nacional, né, em diminuir emissões antrópicas de poluentes que são agravantes das mudanças climáticas também, né. Dessa forma, a gente tem primeiro a Política Nacional de Mudanças Climáticas, dada pela Lei 2.187 de 2009. Outra coisa interessante que a gente achou, que propriamente dito, é o Estatuto da Cidade, que é um dispositivo que prevê que os planos diretores cumpram tais requisitos, né, de elaboração, e principalmente construção de um planejamento urbano. Outro aspecto que nós encontramos foi a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dada pela redação da Lei número 12.608, de 2012. E também a gente tem dispositivos que estão presentes na Constituição Federal, dado pelo artigo 30, inciso 8, e artigo 182, no seu caput, né? A gente também tem os planos diretores, que a gente pode explicar um pouquinho mais sobre isso agora. Basicamente, assim, dentro do arcabouço legal, nós temos várias leis que nos levam a refletir sobre o planejamento urbano. Isso começou lá com o Estatuto da Cidade, né? E com a primeira geração de plano diretores, segunda geração. Hoje nós estamos vivendo um processo quase partindo para a terceira geração de planos diretores. Mas o plano diretor em si, ele precisa dar o direcionamento, né? Ele precisa dar o direcionamento, o planejamento urbano. Esse planejamento urbano, daí nós voltamos àquela questão de quem são os agentes que vão estar planejando as cidades, né? Quem são os agentes que vão estar cuidando disso? Nós temos, no caso, a competência do governo, né? A competência das entidades de classe, mas principalmente a competência das comunidades. Porque o planejamento urbano, ele precisa dar esse empoderamento para as comunidades, porque são as comunidades que vivem os riscos, as comunidades que sabem os riscos, as comunidades que sabem o que aflige, o que as aflige, né? Então, assim, nós temos lei, nós entendemos que precisamos do empoderamento dos agentes realmente construtores de um planejamento urbano mais eficaz e mais resiliente, que leve as cidades mais resilientes com sustentabilidade.
Por fim, assim, dentro da nossa conclusão, né, podemos deixar a seguinte reflexão. A dinâmica citadina é dada por recortes espaciais e por uma distribuição territorial desigual, tendo em vista que as disparidades socioeconômicas se planificam na formação de grupos marginalizados, os quais ocupam áreas de maior vulnerabilidade aos riscos. Assim, a resiliência urbana, haja vista a atuação governamental, em proporcionar condições e ferramentas necessárias, passa a ser aplicada como mecanismo de recuperação e de adaptação a comunidades expostas aos desastres. Muito obrigada. Pretendemos com isso que tenha sido útil e agradável. Muito obrigada, pessoal.